Agradecemos a presença de todos. E dentre os convidados que já estão aqui, os integrantes do nosso painel, vamos destacar as presenças da diretora regional do SESC Amazonas, Adriana Salles do Nascimento. Sob os aplausos de vocês, por favor. Bruno Pinheiro, da Associação Comercial do Amazonas. Carlos Henrique Costa de Souza, vice-diretor executivo da FUEA, diretor administrativo e financeiro do CBA, Centro de Bionegócios da Amazônia. Denis dos Santos Cruz, analista técnico do Sebrae Amazonas. Eric de Araújo Matos, da Trilha Aprendiz. José Josimar Soares, diretor do Polo de Inovação do IFAM, representando o reitor Jaime Cavalcante. Temos ainda Jamal da Silva Chaar, pró-reitor da Universidade Federal do Amazonas. Jaime Medeiros da Costa, secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da SEDECT. Ricardo Moldes, diretor do Departamento de Economia Solidária e Criativa DESC da Sintep. Mário Torres, representando a Samsung Ocean, ou Samsung Ocean. E continuamos também com Marcelino Macedo, diretor executivo da Associação das Startups do Amazonas. Wesley Davidson Gomes Ribeiro, presidente da ATEC. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o nosso Há 79 anos, o SENAC é uma instituição referência em educação profissional, comprometida com o desenvolvimento de pessoas e empresas para um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo. Investimos constantemente em tecnologias, metodologias e parcerias estratégicas que reforçam nosso papel de protagonistas na construção de um futuro mais inovador e sustentável. Conheça um pouco mais sobre como o SENAC, há 79 anos, tem liderado transformações através da educação profissional e da inovação no Amazonas. O SENAC está cada vez mais conectado, com capacidade de atender a população. Nós estamos introduzindo cada vez mais a inteligência artificial. O SENAC toma capital humano, que é fundamental a todas as empresas. Parabéns, SENAC. E hoje estamos aqui para destacar dois momentos muito importantes. A nossa imersão Open Innovation, abrindo portas para o futuro, e a outorga do troféu SENAC Prêmio, edição especial, categoria social. O troféu SENAC Prêmio, instituído em 2020, é uma celebração da nossa missão de transformar vidas e valorizar as empresas e líderes que, junto ao SENAC, incentivam o acesso à educação e à capacitação. Nesta edição especial, temos a honra de destacar uma parceria que transcendeu expectativas, navegando por novos horizontes da educação profissional. Trata-se de uma colaboração que uniu forças em um projeto inovador, a Balsa Escola do SENAC, uma iniciativa que leva qualificação profissional às comunidades ribeirinhas do Amazonas. A Balsa Escola é uma unidade educacional flutuante, equipada com tecnologia de ponta e oportunidades inéditas, além de oferecer cursos profissionalizantes em áreas essenciais. Conta com a parceria estratégica da Cisco Networking Academy, com tecnologia e conectividade, tornando-se assim a primeira academia fluvial itinerante de uma das maiores líderes em tecnologia do mundo. Já pensou em estudar dentro de uma balsa nas Olimpíadas da Amazônia? É isso mesmo. Vem com a gente que vamos te contar como isso é possível. O Amazonas é um lugar cheio de paisagens incríveis, mas também enfrenta o desafio de levar a educação e oportunidades para os lugares mais remotos. Em parceria com a Cisco, líder global em tecnologia,
o Senac está elevando essa missão a outro patamar. Apresentamos a primeira academia fluvial da Cisco Network Academy, na nossa Balsa Escola aqui no Amazonas, equipada com tecnologia de última geração para conectar e capacitar ainda mais pessoas. Nem todas as cidades nós alcançamos com sede própria, então nós o fazemos através dessa nossa escola. Nós estamos incorporando tecnologia de comunicação, porque nós estamos oferecendo ao homem do interior, que tem mais necessidades, que tem baixa expectativa, para ele melhorar sua percepção em relação ao mercado de trabalho, a possibilidade de investimento. Isso é realmente muito importante. E o Senac é exatamente o instrumento. Com esse projeto inovador, o Senac e a Cisco estão democratizando o acesso à educação. Imagine que privilégio aprender sobre tecnologia, cibersegurança, inteligência artificial, gastronomia e beleza, cercado por esse belo visual. Há mais de 2 décadas, o Senac tem sido uma luz de esperança para as comunidades ribeirinhas do local, oferecendo educação e conhecimento através de sua Balsa Escola. Afinal, acreditamos que o conhecimento pode e deve chegar em todos os lugares, navegando com a tecnologia, transformando vidas através da educação. Que lindo projeto, né? Merece muito aplauso. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Instagram do Senac, então para você que está aí do outro lado, acompanhando a nossa programação, seja muito bem-vindo. Por meio dessa iniciativa, como vocês acabaram de ver, a educação profissional navegou pelos rios amazônicos, chegando a lugares onde oportunidades e sonhos muitas vezes encontram barreiras. E nesta nova jornada, contamos com o apoio e a confiança do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, o SECMA, sob a liderança visionária do Tenente-Coronel de Intendência Charles Davidson Soares Bittencourt. Para iniciarmos a outorga do Troféu Senac Prêmio, convidamos ao palco o presidente do Sistema Fecomércio SESC Senac Amazonas, doutor Aderson Frota, por favor. Convidamos também a diretora regional do Senac Amazonas, professora Silvana Carvalho. Imensa gratidão e convidamos ao palco o Coronel Bittencourt, comandante do Centro de Embarcações Pedro Teixeira, para receber o troféu Senac Prêmio. Ao ser nomeado para o cargo de comandante do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, o SECMA, o Tenente-Coronel Bittencourt estava servindo no Estado-Maior do Exército, sediado em Brasília. Foi promovido ao posto atual em 30 de abril de 2021. Ele incorporou as fileiras do Exército em 1997, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas, São Paulo. Em 2001, foi declarado aspirante a oficial do Serviço de Intendência na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, com sede no Rio de Janeiro, sendo classificado no 22º Batalhão de Infantaria em Palmas, no Tocantins. Foi agraciado com as seguintes condecorações: Medalha do Pacificador, Medalha Militar de Prata, Medalha do Serviço Amazônico com 2 castanheiras, Medalha do Corpo de Tropa com 2 capacetes. E agora ele recebe o troféu Senac Prêmio como reconhecimento de sua liderança e força em uma parceria que levou a educação profissional e tecnológica para além das margens. Nesse momento, o presidente da FEComércio, doutor Aderson, por favor.
tarde a todos. Eu quero cumprimentar, inicialmente, o comandante Daniel, que nos brinda com a sua presença aqui conosco, que é o pai desse grande líder, que realmente ajudou o SENAC em uma das missões mais importantes, com simpatia, com atenção, com muito carinho, e deu um exemplo da sua liderança e da sua dignidade que nos sensibilizou. E veja bem, eu quero também aproveitar para registrar aqui a nossa autoridade, o SEDEX, e a Associação Comercial e tantas pessoas ilustres que eu não posso cometer nenhuma falha de deixar mais sintam-se todos saudados, tá? Então, o SENAC mereceu esse apoio. Esse apoio que o SECMA deu, através da liderança do seu comandante, tocou em gente. A gente precisava naturalmente corresponder um pouquinho. E o que nós estamos fazendo aqui não é uma homenagem por uma coisa, não. É um reconhecimento expresso, tácito, de todo o apoio que nós recebemos desse líder comandante. Então, isso eu sempre digo, olha, um momento desse, de inovação tecnológica, tratando de um tema tão importante para a cultura, para a formação, para digamos assim, dentro da missão do SENAC, criar cada vez mais expectativas positivas. Veja bem, aí a gente tem a possibilidade de externar a nossa gratidão. Porque, claro, naquele momento tão difícil, você vê, nós tivemos 2 períodos de estiagem, de seca, que não tinha registro em 100 anos de estatística. Qual é a dificuldade? Ninguém previa, ninguém sabia o que ia acontecer, os custos subiram astronomicamente, e veja bem, e uma pessoa com a sua luz, com o seu carisma, com a sua disponibilidade, com a sua atenção, nos cercou e nos deu um apoio expressivo, e mais do que justo, que o SENAC, através do SENAC, desse prêmio, SENAC Prêmio, reconheça esse grande trabalho, esse grande apoio, que, claro, nós estendemos a todo o comando militar na Amazônia. Mas foi exatamente através da liderança do Coronel Bittencourt, comandante do SECMA, que nós recebemos o maior volume de atenção, de carinho, de apoio, e foram apoios no momento certo, no momento grave das nossas dificuldades, e nós precisávamos disso. Nós ficamos naturalmente sensibilizados, porque nós estávamos na iminência, e veja bem, só que 3 anos antes, que não tinha sido o mesmo grau, não tinha sido o mesmo grau de estiagem, nós, só porque o prefeito se empolgou com os cursos que estavam sendo dados pela sua comunidade, segurou a balsa um dia e a balsa encalhou, porque a descida do rio é muito rápida. Olha aí, tivemos uma grande dificuldade para manter essa balsa intacta, para manter e trazer com um custo elevado todas as pessoas que faziam parte do corpo docente dos cursos. Olha, foi um momento. Então, nós entendemos a dificuldade, nós entendemos a logística, nós sabemos do trabalho dessa diretora, que realmente veste a camisa, que se empenha, que se doa. Entendesse? E eu quero dizer o seguinte: dentro da estrutura da FEComércio está o SENAC e também o SESC, daqui é a nossa diretora. E olha, se vocês olharem daqui de cima, vocês vão ver que a predominância feminina aqui é muito forte, viu? Mulher na tecnologia. É isso, comandante? Tá certo? Então, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a presença de todos, essa equipe maravilhosa que está aqui, que realmente dá sentido, dá vibração a esta homenagem singela, mas acima de tudo não é apenas uma homenagem, é o reconhecimento a toda a atenção, a todo o apoio no momento decisivo
que nós tivemos esse grande líder, Coronel Charles Bittencourt. Uma salva de palmas aí. E agora, a palavra do nosso homenageado, por favor, Coronel Bittencourt, você. Sou Anderson Frota, presidente do FEComércio e do nosso estado, na pessoa de quem eu saúdo as demais autoridades aqui presentes, que nos honram com sua presença. Sou a Silvana, a mulher mais brava que eu trabalhei nesses 2 anos. Vejo aqui a Ellen também. A Ellen é a da paz. A Ellen que, se hoje eu e a Silvana conseguimos dividir o mesmo palco, é graças a Ellen. Não, mas a Ellen que levantou a bandeira da paz. Meus amigos, é um motivo de muita honra. Me sinto lisonjeado de estar aqui. O Exército Brasileiro é um extrato perfeito da sociedade e o Exército Brasileiro quer o bem do Brasil. Qualquer iniciativa que aponte para o bem do Brasil, o Exército Brasileiro estará presente. O Comando Militar da Amazônia possui 5 vocações estratégicas. A primeira delas, a mais importante, é a defesa da pátria. E depois, se adaptando à nossa região, ela possui a missão de preservar o meio ambiente na sua vocação estratégica, na sua terceira vocação estratégica, de combater os delitos transfronteiriços e ambientais. Porém, as suas 2 últimas vocações estratégicas se referem diretamente ao povo amazônico, e a tratar com dignidade os povos, a colaborar com os povos, com o povo amazônica e os povos originários, e, por fim, colaborar com o desenvolvimento regional. E nós nos encontramos aí. A convergência entre o SENAC e o Comando Militar da Amazônia se deu quando observamos numa instituição a sua vontade de tratar com dignidade a população amazônica do interior e que quer colaborar com o desenvolvimento regional. Nós também queremos fazer parte disso. Nós também queremos uma Amazônia desenvolvida, nós queremos que toda a população amazônica, todos os nossos povos originários sejam tratados com respeito e dignidade. Então, é motivo de orgulho receber essa homenagem, mas mais do que isso, é motivo de satisfação podermos nos associar a uma instituição com tanta credibilidade e que tanto faz para o nosso Brasil. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrado, me sinto até, de certa maneira, fora dos eixos, de estar aqui do lado de uma autoridade tão importante, que me trata sempre com uma cordialidade da qual nem sei se mereço. Então, acredito que esse dia vai ficar marcado na minha história. Estou terminando o comando, na próxima terça-feira estarei entregando o comando do SECMA, mas homenagens como essa nos dão a certeza que procuramos fazer as coisas do caminho certo, da maneira correta, e esse reconhecimento que não cabe só a mim, porque comandar é mandar com. Eu tenho uma equipe que esteve junto comigo, que me assessorou, que me prestou ali maiores ideias, dúvidas e percepções sobre aquilo e que nos apontou para o caminho que deveria ser seguido. Agradeço a 12ª Região Militar, meu comando enquadrante, por ter permitido que isso ocorresse, e ao Comando Militar da Amazônia, a maior autoridade militar aqui na nossa região, por sempre acreditar e conduzir os trabalhos do SECA. Aproveito para agradecer o homem responsável por tudo isso acontecer, que é meu pai que está aqui, lhe motivar, lhe dar orgulho, é o meu maior combustível. Não há dúvida que a gente poder lhe dar orgulho aí de vida é um dos principais combustíveis aí para a gente, motivação para a gente prosseguir. Tá certo? E agradeço de maneira especial ao senhor Adesso por acreditar no SECMA, por entender que podíamos colaborar e, mais do que isso, por ter levado até Codajás ensino, tecnologia, inovação. Aquele município nunca mais será o mesmo após a passagem da nossa moça. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Coronel Bittencourt, SENAC Amazonas, agradece profundamente sua dedicação e visão que permitiram a realização de um projeto que ficará para sempre na memória das comunidades beneficiadas. Muito obrigada. Aí, pode ir lá.
Por favor, podem retomar os seus lugares. Obrigada. Bem, retomando nossa programação, damos início à primeira edição do Open Innovation, abrindo portas para o futuro. O SENAC entende a inovação como a criação ou melhoria de um serviço, negócio, processo ou produto, que ao ser entregue ao mercado de comércio de bens, serviços e turismo, tenha seu valor reconhecido por ele. Posicionando-se de maneira estratégica, o SENAC Amazonas concluirá em junho deste ano, 2025, a primeira turma do Brasil de pós-graduação Lato Sensu em Gestão da Inovação, com ênfase em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O feito é uma parceria com o programa Capacita Amazônia, da organização Softex Amazônia, que também está aqui com a gente. O programa também alcançou alunos do curso de desenvolvedor Full Stack, que capacitou pessoas para o segmento de tecnologia da informação. A oferta atendeu a demandas do mercado com a entrega de profissionais qualificados em desenvolvimento de softwares. E continuando a inovar e marcar presença no mercado, o SENAC está oferecendo cursos de pós-graduação em ESG, Governança Ambiental, Social e Corporativa e Data Science, Ciência de Dados. Para falar sobre o SENAC e a inovação, convidamos o assessor de Planejamento e Inovação do Departamento Nacional do SENAC, senhor Anderson Córdova Pena, psicólogo, doutor em Educação, Educação Profissional, Educação Básica, Políticas Educacionais e Avaliação em Larga Escala. Ele também é doutor em Gestão e Avaliação da Educação. Sob os aplausos de vocês. Olá pessoal, boa tarde. Bom, primeiro queria agradecer o convite do nosso presidente da FEComércio, o doutor Aderson, agradecer também o convite da nossa diretora regional Silvana, parabenizar quem organizou todo esse evento, né? Eu já vou pedir de antemão, né, antecipado, uma salva de palmas para a Ellen, para a Elisandra, para a equipe toda aqui do regional, nos mínimos detalhes para que a gente fizesse esse evento. Bem, Cristina disse que eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o SENAC, né? O que é o SENAC e como que a gente vem se posicionando nessa perspectiva de desenvolver inovação. Bom, para tratar disso, acho que eu preciso navegar aqui por 3 pontos específicos para a gente lembrar disso. Primeiro, e para a gente começar a entender como é que nos posicionamos nesse universo, é preciso que a gente veja de maneira mais clara, né, de maneira mais geral, qual que é a posição do Brasil no mundo em termos de inovação. Ano passado, 2023, o nosso país alcançou 50ª posição no ranking dos países com maior inovação do mundo. Em comparação com os outros países semelhantes com os nossos, como o Brasil, a gente até que está bem, somos o primeiro, somos líderes na América Latina. Eu estou falando isso para que a gente entenda que força que é essa que está por trás, que impulsiona
que nós sejamos o 50º país em inovação no mundo e também, a despeito, enfim, ao largo de algumas críticas que possa haver em relação da necessidade de se fazer ajustes fiscais no país, da necessidade em que nós possamos avançar em alguns pontos, nós encerramos 2023 com redução do desemprego e com aumento do PIB. Bem, para a gente entender esse primeiro ponto, que força é essa que tá por trás desse impulsionamento da inovação e de um fechamento de um ciclo econômico positivo em termos de redução do desemprego e aumento do PIB? O setor de comércio, de bens, serviços e turismo. A gente tem impulsionado a inovação muito mais por conta, também por conta da indústria, obviamente, que tem as inovações de maneira tangível, mas também por conta do comércio e por conta dos serviços que estão sendo enormemente inovadores, impulsionando tanto a economia do Brasil, é o setor que mais emprega. Se a gente olhar à nossa volta, os nossos jovens, historicamente, a primeira história de emprego, de entrada no mercado é via serviços, é via comércio. E o quanto que esse setor é vivo o suficiente para fazer com que uma economia como a nossa seja impulsionada em termos de inovação. Esse é o primeiro ponto. Entender o quanto que esse segmento de comércio de bens, serviços e turismo é importantíssimo para a economia brasileira, para o desenvolvimento de inovação e para entender o quanto que nós, como sociedade, podemos avançar em termos de inclusão social e em termos de inclusão produtiva. O segundo ponto, para que a gente possa, de uma maneira histórica, ver onde que o SENAC se posiciona nesse cenário, tem a ver com a educação. É claro, é sabido por todos os senhores, que a educação brasileira vem caminhando, ainda que com alguns avanços positivos, a gente ainda precisa avançar muito. O último resultado do IDEB, o último resultado do SAEB, informa que 20% dos jovens, mais de 20% dos jovens concluintes do ensino médio, sequer conseguem interpretar um bilhete simples e fazer as 4 operações da matemática. Então a gente tem uma crise educacional que obviamente impacta em todos os setores, sejam setores econômicos, sejam setores sociais e até de inclusão dos nossos jovens. Esse é o segundo ponto. A questão da educação como uma moeda dos dois lados. Se a educação é um problema, ela também é a chave para a solução do seu problema. É via educação que a gente quebra o ciclo intergeracional da pobreza e conseguimos fazer com que as sociedades sejam mais justas, inclusivas e mais competitivas. É via educação e desenvolvimento do capital humano que a gente impulsiona tanto o desenvolvimento econômico como a inclusão dos nossos jovens e quebramos historicamente os ciclos intergeracional de pobreza que nos acompanham há séculos. E o terceiro ponto, e esse tem muito a ver com a gente, o SENAC, tem a ver com a questão da terceira força que faz com que, quando nós olhamos para aqueles países no ranking da inovação e no ranking das economias mais produtivas, o que há em comum nesses países que fez com que as suas sociedades pudessem avançar em direção a economias mais sólidas e a perspectivas de crescimento e desenvolvimento no capitalismo que fosse capaz de promover desenvolvimento. Essa terceira força é a educação profissional. Os países como Alemanha, como Estados Unidos, Itália, França, que conseguiram desenvolver fortes sistemas de educação profissional, calcados no desenvolvimento de competências e habilidades centradas no fazer profissional e no desenvolvimento das ocupações necessárias ao avanço econômico, lograram êxito. Esse ponto posiciona o SENAC como figura central e como figura histórica na vida dos brasileiros desde a sua fundação nos anos 40. Vejam, se eu perguntar para cada um de vocês, é possível, muito perto, que vocês tenham algum parente que em algum momento fez algum curso no SENAC. Alguém que tem aqui, gente? Levanta a mão. A maior parte. Datilografia, eu também fiz, foi o primeiro curso que eu fiz no SENAC. Datilografia, depois fiz operador de telemarketing e outras coisas.
a figura histórica do SENAC está ligado historicamente ao nosso desenvolvimento como capital humano brasileiro. Há 79 anos o SENAC já formou, desde a sua fundação, o SENAC já formou mais de 76 milhões de brasileiros em ocupações no segmento comércio de bens, serviços e turismo. O que isso significa? Significa que, ao direcionar, quando o SENAC foi criado, naquele momento de criação do SENAC, seu objetivo era fazer com que uma população predominantemente agrária do interior do país, que estava começando a migrar para as grandes capitais, pudesse ter desenvolvido as suas competências operacionais técnicas para atuar naquele setor industrial e comercial que estava começando a surgir. Então, junto com o Senai, o SENAC foi criado para que essa mão de obra fosse capacitada tecnicamente e pudesse impulsionar a economia brasileira. Passadas essas 7 décadas, a gente vem se reinventando como instituição, atendendo a nosso pressuposto básico. O SENAC tem como pressuposto básico a missão de transformar vidas. E quando a gente fala transformar vidas, significa transformar vidas pela perspectiva do trabalho como via da inclusão social produtiva do cidadão. Não é possível se falar em inclusão social sem falar pela inclusão do trabalho digno, assim como a Unesco fala. O trabalho digno, considerado na sua perspectiva humanitária, na sua perspectiva humanista, como força impulsionadora do crescimento social e como força impulsionadora do significado de cada um de nós. Eu venho de uma cidade pequena. O presidente Aderson estava falando que ele veio da cidade na boca do Acre, né? A minha cidade chama Visconde do Rio Branco, uma cidade do interior de Minas. Em Minas Gerais é o contrário do Amazonas. Enquanto o Amazonas tem poucos municípios e enormes, a Minas Gerais tem um monte de municípios, tudo miudinho. Na minha cidade, quando eu me formei, né, quando eu ia contar o caso da minha cidade e acabei me perdendo. Eu vou contar daqui a pouco para contar esse caso de vocês. O SENAC, como instituição de educação profissional, ao se estruturar na semente dessa pungente modalidade de crescimento que vinha até então, daqui a pouco eu vou lembrar do caso que eu contava da minha cidade, vinculando ao presidente. O que eu queria dizer é o seguinte: nós, como instituição, ao organizarmos o conjunto de competências, habilidades e conhecimentos, a gente se reinventa. E nessas 7 décadas, o SENAC vem se reinventando como uma instituição capaz de atender aos segmentos estratégicos para o qual foi criado. Isso posto, agora a gente vira a chave. Este ano, em 2024, a gente inicia um novo ciclo de planejamento estratégico. E nesse ciclo de planejamento estratégico, o SENAC tem como objetivo continuar ofertando e fazendo aquilo que é o seu cerne, o seu objeto fundamental, educação profissional. Mas a gente precisa ir além, dar um passo a mais. Por quê? A sociedade mudou, né? A gente tem visto cada vez mais o mercado, o contexto de um mundo inseguro, um mundo de rápidas mudanças, e um mundo em que as próprias ocupações se transformam no seu conteúdo e na sua forma, exigindo que as instituições, como o SENAC, deem respostas rápidas. Então, com isso, a gente, além de ofertar educação profissional, também vislumbra o horizonte de ser uma instituição que desenvolve inovações e entrega diretamente para os seus contribuintes e para a sociedade. Ao fazer isso, a gente agrega uma nova perspectiva aquilo que já fazemos e fazemos muito bem. Aquilo que vemos fazendo há quase 80 anos, a gente agrega agora a possibilidade de atender junto aos setores produtivos, atuando naquilo que é considerado as suas dores e podendo resolver de maneira mais profícua ao entregar soluções inovadoras naqueles aspectos que são considerados mais urgentes. E aí a gente tem o seguinte desafio: não se faz isso sozinho. Não se faz isso sozinho. É preciso fortalecer ecossistemas de inovações, é preciso que a gente seja uma instituição porosa o suficiente para que, atuando junto com instituições da sociedade civil, com universidades, com governos estaduais, municipais e o governo federal, a gente consiga construir um ecossistema forte o suficiente que impacte de maneira regional toda a sociedade.
É por isso que a gente está aqui. Por isso que estamos aqui hoje, junto com a Suframa, junto com a Softex, junto com o governo, representado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, para que a gente construa a semente de um ecossistema que já existia, mas que agora o SENAC começa a atuar, começa a entrar de maneira forte, de maneira sólida, ofertando uma perspectiva de atuar junto com estes setores que eu falei no início da minha fala, que são forças importantes para que a gente se posicione como o 50º país mais inovador do mundo e como uma força promotora de inclusão social e inclusão produtiva, a gente potencialize ainda mais a economia brasileira e a economia das cidades e dos estados onde a gente está. Bom, para mim, atuante no Departamento Nacional do SENAC, é um grande orgulho, junto com o Evanderson, que trabalha comigo na assessoria de inovação, é um grande orgulho estar aqui com vocês nesse momento, podendo fazer parte desse lançamento histórico do que nós estamos chamando da Rede SENAC de Inovação Aberta. A Rede SENAC de Inovação Aberta, ela veio de um posicionamento, de um novo posicionamento do nosso diretor regional, nosso diretor nacional, do Departamento Nacional do SENAC, e dos diretores regionais do SENAC, de fazer com que a gente unisse todo esse histórico que temos e todo o nosso capital de competências para que a gente pudesse virar a chave e atuar diretamente nos ecossistemas de inovação. Bem, ao fazer isso, ao criar a rede SENAC de Inovação Aberta, constituída inicialmente por 12 departamentos regionais, o que me traz ainda mais orgulho é saber que o Regional do Amazonas é expoente entre esses 12 regionais que vão constituir a rede SENAC de Inovação Aberta. Por quê? Porque este regional já está consolidando as suas bases estruturais, a sua base de governança e a sua base de processo necessária para que a gente tenha uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, para que a gente possa fazer jus e as necessárias bases de desenvolvimento do que a gente está chamando de inovação a ser entregue aos nossos contribuintes desse segmento. Então, para mim, é um grande orgulho, agradeço novamente. Sei que esse será o primeiro momento de contato com o Suframa, com a Softex e com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, para que a gente possa desenvolver cada vez mais trabalhos em conjunto, tendo o SENAC como uma força, como uma marca e como uma instituição que tem na sua missão transformar vidas, e que a gente vai continuar fazendo isso, e agora de maneira mais aprofundada. Muito obrigado a todos. Me estendi um pouco. Mas obrigada. Você continua no palco com a gente e para mediar esse talk, convidamos o senhor Evanderson Feliciano, que integra a Assessoria de Planejamento e Inovação do SENAC Nacional. Por favor. Neste momento, convidamos para se juntar a eles no palco, o Superintendente Adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Suframa, senhor Valdemir Vieira. Ele possui graduação em Direito, pós-graduado em Direito Processual Civil e Tributário, tem relevante carreira em consultoria e assessoria jurídica na iniciativa privada, bem como em temáticas relacionadas à ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento regional. Muito obrigada pela presença desde já. Chamamos também o secretário executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Jaime Medeiros. Ele possui graduação em Engenharia Elétrica e pós-graduação em Engenharia de Produção. Já atuou como chefe de negócios internacionais e atração de investimentos para o Amazonas. Convidamos também a coordenadora da Softex Amazônia, senhora Emanuela Dias, por favor. Ela é formada em Direito e Pedagogia, especialista em Gestão e mestra em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. É idealizadora de 2 iniciativas de inovação no setor público, a Vitrine MEC de Tecnologia e o Programa de Inovação da Educação Superior. Agora,
Nossos convidados vão compartilhar um pouco das experiências e atividades relacionadas à inovação no Amazonas. Cada painelista terá 10 minutos para se pronunciar. Evanderson, é com você. Boa tarde a todos e todas. É um prazer poder estar participando desse evento. Eu quero de antemão agradecer ao nosso presidente Aderson pelo convite, à nossa diretora Silvana, por toda a acolhida e toda a gentileza no trato desde que a gente chegou aqui. Eu chego a Manaus e com certeza saio com uma impressão ainda muito melhor e muito maior daquela que eu já tinha. E fico feliz também em poder estar participando desse momento com instituições tão relevantes, né, para o cenário do ecossistema de inovação do Amazonas, tendo a certeza de que todos que aqui estão vão saber poder passar para o nosso público informações bastante relevantes, né, acerca do que cada instituição tem feito. Eu queria passar então a palavra para que cada um pudesse se apresentar e falar um pouco, né, acerca do que suas instituições têm feito. Então, por uma questão de gentileza, né, ladies first, por favor, Manuela. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui representando a Softex Amazônia e a Softex Nacional aqui no Senac. É a segunda vez que eu venho, já a convite aqui da equipe da Elisângela. Quero saudar e cumprimentar os meus colegas de mesa, ao saudar o presidente do Senac, a Alessandra, obrigada mais uma vez pelo convite. Bem, para quem não conhece, a Softex Amazônia é a unidade da Softex Nacional, que está aqui na região amazônica desde 2018, 2019. Chegou para atuar no programa prioritário de fomento ao empreendedorismo inovador. Então, a Softex Nacional, que já tem um lastro de atividades na área de tecnologia, na área de inovação, tanto no Brasil quanto fora dele, e que já atua nesse setor há mais de 27 anos, sentiu a necessidade de fortalecer a atuação da tecnologia e da inovação aqui no norte do país. E foi por isso que nós viemos. E desde então a gente tem coordenado o programa prioritário aqui junto com o nosso parceiro principal, demandante dessa política pública, que é a SUFRAMA. Outras coordenadoras existem aqui no território, mas a Softex é focada no empreendedorismo inovador, é focada nas startups da região, é focada na inovação aberta e para trazer maior desenvolvimento econômico aqui para o território. E para isso, eu chego aqui recentemente, tem apenas 4 meses que estou aqui em Manaus, saio de Brasília, saio do governo federal, deixo o Ministério da Educação e venho assumir esse desafio aqui. Enquanto brasileira e responsável por todas as minhas responsabilidades cidadãs, senti a necessidade de vir somar ainda mais com o ecossistema de inovação que aqui está. E desde quando eu cheguei, eu tenho visto aqui um ecossistema pujante de grandes ideias, uma indústria que todos os anos fatura milhões e também destina aí esses incentivos fiscais que recebem aqui para o território. Então tem sido uma grande satisfação ter chegado aqui, encontrado o PPI, com essa parceria com a SUFRAMA e com o CAPDA, e poder aqui no território desenvolver programas que sejam relevantes e que ajudem a desenvolver a economia local, gerando mais empregos, renda, trazendo mais startups, desenvolvendo aqui inovação aberta, e tudo isso a gente só faz em parceria com o ecossistema que aqui já existe. Então o Senac é um executor dos nossos projetos, a gente tem trabalhado aqui com as ICTs, com as universidades, com as empresas, com as startups. Então a gente tem mobilizado, viu, presidente, tem mobilizado todos esses atores, todos os stakeholders que aqui estão, para que a gente possa entregar para a SUFRAMA uma política pública cada vez mais eficaz e mais eficiente, que traga um impacto socioambiental, um impacto socioeconômico, um impacto técnico-científico e tecnológico para o território. Então, quando eu falo de iniciativas que a Softex Amazônia tem feito aqui para ajudar a desenvolver ainda mais esse ecossistema, eu quero mais uma vez poder reforçar aqui que nós acabamos de lançar
4 eixos estratégicos e 7 novos programas para atender a todas as demandas que aqui existem. Então, nesse momento, eu queria pedir rapidamente, e eu quero dividir com vocês um vídeo muito curto, mas que, resumidamente, exemplifica quais são esses eixos estratégicos e quais são esses programas, porque mais para frente eu vou delinear para vocês um desses programas que tem tudo a ver com o talk, no qual a gente está aqui discutindo. Eu peço, por favor. A Softex Amazônia já é referência em inovação e tecnologia na região. Agora, estamos prontos para dar mais um passo transformador. São 7 novos programas organizados em 4 eixos estratégicos para acelerar o desenvolvimento da região: empreendedorismo inovador, pesquisa e desenvolvimento, escala e internacionalização e capacitação técnica e formação de talentos. O eixo empreendedorismo inovador trará o Conecta Mais Amazônia para impulsionar startups early stage, e o Tec Mais Amazônia apoiará tecnologias mais avançadas rumo ao mercado. No eixo de pesquisa e desenvolvimento, o Amazônia Tech Lab será o espaço para criar pilotos inovadores, utilizando tecnologias emergentes como inteligência artificial e manufatura avançada. No eixo escala e internacionalização, o Amazônia Mais Global preparará nossos empreendedores para o mercado global, enquanto o Start Amazônia fomentará a inovação dentro das indústrias regionais. No eixo de capacitação técnica, o Amazônia Skill Hub será responsável por formar talentos alinhados às necessidades da indústria, enquanto o Voa Amazônia estimulará o surgimento de startups inovadoras. Com esses novos programas, a Softex Amazônia reafirma o seu compromisso de transformar a região. Prepare-se para um futuro de inovação. Então vejam, essa é uma das formas com as quais a gente impulsiona a inovação aberta, como a gente dá a nossa contribuição aqui para o território. Desde que aqui chegamos, nós já lançamos mais de 13 programas, todos eles baseados num diagnóstico inicial. Nós fizemos aqui uma pesquisa junto à indústria, junto às CTs, junto às startups, os nossos parceiros e executores, e a partir dessa pesquisa a gente identificou algumas dores. Uma delas é a dificuldade de desenvolvimento de inovação aberta, por conta muito do desenvolvimento de inovação tradicional dentro da indústria, e também uma dificuldade de encontrar capacitação técnica, que vai muito de encontro com o que você disse, que embora tenha uma oferta e haja muitas pessoas sendo formadas tecnicamente, ainda há uma necessidade de ainda mais ter formados aqui para atendimento das necessidades da indústria e com tudo que aqui acontece. Então, dentro desses programas que foi apresentado, um deles, que é o de inovação aberta, ele traz um programa que é o Amazônia Tech Labs, que vai justamente oportunizar um trabalho, um programa de inovação aberta, juntando a indústria, juntando as universidades, as CTs, as startups, para que juntas possam propor projetos de desenvolvimento tecnológico. De desenvolvimento tecnológico com um TRL acima de 5, na escala de maturidade tecnológica, para que estejam um pouco mais preparadas para o mercado. Então, eu já devo ter acabado um pouco com o meu tempo, quero passar a palavra, mas desde já colocar a Softex aqui à disposição de todos vocês. Nós temos números expressivos quando a gente para pensar no quanto de impacto de eficiência já teve do PPI aqui no território. Nós já executamos, por exemplo, mais de 42 projetos, já recebemos mais de 72 milhões de reais advindos aí das empresas beneficiárias e que estão no Polo Industrial de Manaus. Nós já atendemos 4 estados, o Amazonas, o Acre, Roraima, Rondônia, e a gente ainda quer ampliar, levar um pouco mais desses programas e desses projetos para os territórios mais longínquos e também atingir ainda mais a quem precisa. Então, obrigada. Parabéns e obrigado pela sua decisão, acredito que pessoal,
de vir para o Amazonas. Tenho certeza que todo o Estado vai poder se beneficiar grandemente da sua presença e do seu trabalho, né? A proposta que está posta aqui, que parece ser extremamente importante e relevante para impulsionar ainda mais o desenvolvimento científico e tecnológico aqui no Amazonas. Nesse sentido, a gente tem aqui conosco também o Dr. Valdemir Vieira, né, representante da SUFRAMA, que talvez seja conhecido de muitos aqui, mas talvez não de todos, mas que representa uma das instituições que tem um dos papéis mais relevantes do ponto de vista da produtividade, né, aqui do Estado. E como uma formuladora de política pública, né, pode-se dizer assim, operadora de uma política pública, melhor dizendo, né, eu queria que ele pudesse apresentar um pouco a SUFRAMA e todo o trabalho que a SUFRAMA tem desenvolvido e a forma como ela tem contribuído para o desenvolvimento econômico aqui do Estado do Amazonas. Por favor. Boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui em nome da SUFRAMA, porque eu saúdo o nosso anfitrião, o senhor Anderson, em nome do superintendente Bolt Saraiva, e a todos. Bom, a SUFRAMA, como órgão de desenvolvimento regional, ela é responsável pela implantação de toda a indústria no polo industrial de Manaus e também pelos incentivos que o comércio recebe aqui na Zona Franca. Nós fomos convidados, né, você não conhece, eu também vim da indústria, meus últimos 11 anos antes de entrar aqui para a SUFRAMA, eu fui da indústria, né? Eu fui diretor jurídico da Samsung, que acho que todos conhecem, né? Então a gente conhece bastante aqui o polo industrial de Manaus. A SUFRAMA é um papel muito relevante aqui na região, no desenvolvimento. O crescimento da indústria está sendo bem grande, apesar da inflação no Brasil estar alta, mas o crescimento da Zona Franca tem sido bem grande, né? O faturamento esse ano, para quem ainda não sabe, vai ultrapassar os 200 bilhões de reais. Então a gente teve um crescimento muito além do esperado. O número de empregos também tem crescido. Nós saímos daquele patamar que ficou muito tempo em 110 mil empregados diretos no polo, e hoje nós estamos com quase 130 mil empregos diretos. Em relação ao desenvolvimento tecnológico, né, as empresas aqui instaladas, elas têm uma obrigação de investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, chamamos de PDI. A lei de informática, ela tem colocado no mercado aí em torno de 1,5 bi, 1,8 bi todo ano, para que as empresas possam desenvolver projetos de inovação. Nesse sentido, o CAP, junto com a SUFRAMA, criou alguns programas, que nós chamamos de programas prioritários. Um deles é o coordenado pela Softex, mas temos também o de formação de recursos humanos, que é muito importante para a formação de mão de obra qualificada aqui no distrito e para o próprio comércio, dentro das suas especialidades. Nós temos também, em relação à bioeconomia, o programa prioritário de bioeconomia, que tem colocado também bastante recurso no estado e na região. Nos últimos 5 anos já foi colocado mais de quase 150 milhões de reais no desenvolvimento de projetos e produtos do ecossistema da Amazônia. E os outros programas vão ainda, estamos colocando editais aí para chamar novos coordenadores, mas o que nós temos feito realmente é tentar atualizar nossa política industrial, a política pública de desenvolvimento, para que o Estado e a região consigam crescer de forma sustentável e acompanhar o desenvolvimento da Zona Franca por mais 50 anos, né? Trabalhando com o ecossistema de inovação, com a bioeconomia, a gente pretende fortalecer mais a indústria e dar o valor que a Amazônia merece. Quanto mais produtos da indústria tiver produto regional na sua composição,
mais valorizado ele fica no mercado internacional. Então, o nosso projeto aqui de Suframa de Crescimento é isso, desenvolver a região quanto mais. Aqui eu vejo que tem um cidadão, eu gostaria de uma salva de palmas, que é uma pessoa que tem trabalhado há muito tempo aqui na região, não é o Amazônia, mas está aqui, que é o Roberto Garcia. É um cara que há muito tempo tem lutado muito pelo desenvolvimento da nossa região. E, Roberto, antes de te conhecer, antes de entrar na Suframa, e sei do seu trabalho aqui junto ao desenvolvimento da nossa região. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, viu? Obrigado, Rodney. A gente também tem aqui conosco o representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, o Geibe Medeiros. E, Geibe, assim, a gente sabe que a Secretaria de Estado é, aí sim, por excelência, um órgão formulador de políticas públicas, né? A gente tem um operador de políticas públicas, mas temos também, no nível de Estado, um operador um formulador que atua visando promover o melhor direcionamento possível para mudar e aperfeiçoar o ambiente de inovação no estado do Amazonas. Queria que você pudesse apresentar um pouco, falar sobre o trabalho que a CEDIX tem feito e como que isso de fato tem contribuído para impulsionar e ampliar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aqui no estado do Amazonas. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Um convite que me fizeram nas férias ainda, eu estava lá com o pé na praia, né? E aí não poderia recusar, eu estava inclusive lá na UEA agora e tive que vir aqui, né? Porque um compromisso que eu tinha que... E achei muito fantástico aqui as explanações. Mas assim, saudar os colegas, a Manuela, os demais aqui, doutora Derson, obrigado pelo convite, tá? pela oportunidade, Silvana, os colegas aí, Nailson e Elisângela. Aí, claro, eu poderia... Tem muita gente que eu conheço, uma plateia fantástica e também, para mim, uma oportunidade fantástica de mostrar o trabalho que a gente está fazendo. E aí eu queria falar desse momento, mais ou menos assim, contar um pouco, eu vou tentar ser breve, mas contar um pouquinho da história da CTI no Estado. A CTI a gente criou uma secretaria lá em 2003, aí com a professora Marilene Corrêa, né, a primeira mulher, né, e espetacular. Daí, em 2006, a gente fez a primeira legislação, uma das primeiras do país, de inovação. O país fez em 2004, né, o Brasil, e a gente construiu a nossa em 2006. E aí veio toda uma série de trabalhos que a gente fez. Lá em 2015, extinguem a secretaria. E nessa hora foi se você for buscar lá informação nesse período, foi um alvoroço, né? Todos os pesquisadores, os pensadores, como é que acaba um trabalho desse jeito? Mas aí eu olhei agora para a professora Fabiana, eu congelo um pouquinho essa informação aqui e vou falar um pouquinho do meu histórico, que é para vocês entenderem toda essa energia que eu tenho, né, nesse ambiente. Eu venho da Nokia, né, celulares, trabalhei muito tempo lá dentro da área de inovação. Eu sempre conto isso, que eu estava numa área que em 2002 eu recebi uma tarefa para ser o coordenador da região das Américas, de um banco de dados lá de inovação que eu consegui enxergar. Em 2002, eu enxergava produtos em 2022. Né? Então, assim, era um cara que estava vendo o futuro, né? E aí, ou seja, estou nesse meio há muito tempo. E a minha história também de criança também pensando em inovação. E eu vim não lá da Boca do Acre, mas eu vim aqui do Careiro. A minha família, eu nasci aqui, mas a minha família vem do Careiro, né? Então eu formei engenharia para a UFAM, né? Ligado nessa questão de inovação. Por que eu queria fazer engenharia? Com 4 aninhos eu falei, quero fazer engenharia porque muda o tempo todo. Então assim, mudar o tempo todo a inovação. E eu estou aqui hoje, né, com muita honra, sendo secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação. E óbvio, estou dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, que é do nosso queridíssimo secretário Serafim Corrêa. Então, assim, é uma honra enorme estar aqui, participar dessa oportunidade que vocês estão criando, que o Senac está criando. E aí eu volto lá para a nossa história, vocês nos seguraram lá, né? Seguraram lá, de mãos dadas. Então, a gente passou um hiato ali de 2015 a mais ou menos 2019, e vem o governador Wilson Lima, coloca uma equipe fantástica para trabalhar dentro
A gente hoje está dentro da SEDEC, né? Era uma secretaria naquele momento até 2015 de Estado, e passei uma secretaria executiva compondo a SEDEC, que era outro nome, né? Era a CEPLAN, e aí a gente vem fazendo um trabalho forte que tem sido feito com relação à bioeconomia. Então, escutas, a gente fez escutas com a sociedade, algumas notas técnicas, e agora, não sei se vocês acompanharam aqui no noticiário, o governador sancionou a nossa lei de matriz econômica, ambiental e de bioeconomia. Então, assim, para a gente dar um balizamento para essa questão da nossa biodiversidade. Alguns podem se perguntar, né, por que o GEB da Ciência, Tecnologia e Inovação está fazendo com bioeconomia. Na realidade, quando eu vou nos eventos, aí eu fui no Pará agora recente, e era só o pessoal de Secretaria de Meio Ambiente, e aí, tem um cara de inovação, eu era o único diferente lá. Mas assim, é legal porque você une inovação com uma coisa fantástica que a gente tem, que é a nossa biodiversidade. Então, assim, talvez eu, achando que eu sou o cara mais errado, talvez eu fosse o cara mais certo lá dentro daquele ambiente. E aí a gente vem trabalhando nessa questão da lei que a gente acabou de sancionar, uma lei que era de 2016, a gente atualizou. Então, esse grupo vem fazendo isso, né? Uma série de pessoas trabalhando, é um grupo pequeno, mas é um grupo que está sempre... Olha só, o GBU usa o crachá até nas férias, né? Que é sentadinho lá na praia e recebendo, trabalhando, né? E aí a gente também tem um trabalho sendo feito agora, com aquela lei lá que eu falei para vocês lá de 2006, a gente está atualizando agora para colocar o que tem hoje, né? Então essa é a nossa próxima etapa, a lei de inovação que vai atuar nesse ecossistema que, como a Manuela falou, com muita propriedade já, né, com 4 meses, é vibrante esse ecossistema. A gente fica maravilhado com as oportunidades. O que está faltando, na minha percepção, é a gente, e aí a gente está fazendo isso aqui um pouquinho, é a gente se unir aqui, se unir a um propósito. A gente não pode ficar isolado. Então, quando vocês me chamam para... Tanto é que as pessoas dizem, pô, tu é onipresente, tu está em todo lugar, está em Pernambuco de manhã, de tarde, tu está em Manaus já num evento, mas é porque isso quem está nesse meio sabe que é algo que dá essa motivação para a gente. Então, a gente está trabalhando na lei de inovação, devemos concluir agora também, agora esse ano, né? Eu estou trabalhando com a equipe, né? Quando eu falo eu estou trabalhando com a equipe, eu basicamente sou só o cara que estou lá visualizando o que a gente precisa fazer, mas a equipe trabalha, né, diuturnamente no plano de bioeconomia, que é algo que a gente precisa entregar até antes da COP. Então, estamos fazendo uma série de escutas com a sociedade, né? Então, até então era um grupo interno ao governo, agora a gente vai começar a colocar nos municípios, ouvindo universidades, as que não estavam junto com a gente naquele momento. Aí a gente tem um sistema estadual de CTI, que aí eu não poderia também deixar de mencionar aqui, a professora Marcirene, lá da FAPEAN, que está com a gente, FAPEAN, CETAM, UEA, governo do Estado juntos. Então, assim, quando eu falo para vocês da história do GEB, lá que vem do interior, que fez engenharia, que hoje está no que ele pensou lá nos 4 anos, é que eu sou conhecido como um integrador, e trabalhei na Nokia, também trazendo inovação para o Estado, né, para o país. Então, é aquele cara que está integrando todo mundo. Então, assim, se vocês me ligarem, GEB, eu preciso que tu esteja aqui em tal atividade, eu vou estar lá. Eu vou estar lá porque eu acho que esse é o meu papel, esse é o papel da Secretaria, né, da gente estar junto, construindo esse Estado, né, desenvolvendo o Estado, construindo uma sociedade mais justa para todo mundo. Então, assim, de forma sustentável, né? Então, assim, é óbvio que tem muita coisa a ser dita, mas a gente está aí para contribuir com isso e contar com o apoio de todo mundo. Muito obrigado. E aí, aproveitando um pouco da tua fala, né, já fazendo um gancho aqui, queria perguntar ao Anderson. Anderson, o GB acabou de falar muito sobre ele tocou muito num ponto que é a integração. Integração a gente entende também por cooperação, né, por trabalho conjunto. Nesse sentido, eu queria que você pudesse falar para a gente, na perspectiva do SENAC, como é que você acredita que instituições tão distintas podem atuar de forma cooperada
para a promoção de um ecossistema de inovação. O que seriam os principais desafios e oportunidades para que efetivamente isso pudesse trazer à sociedade os melhores benefícios possíveis? Ótima questão, Evanderson. Antes de eu responder, eu tenho que consertar o lapso de memória que eu tive quando eu falei da minha cidade. Por que eu estava dizendo? Eu estou aqui, por que eu comecei? Olha, vejam bem, como é que são as coisas. Nós já sabíamos, claro, sobre o quanto que o Amazonas, sendo o 4º PIB nacional, era importante em termos de inovação. Mas uma coisa é você ter conhecimento dessa fama, outra coisa é a fama ser esfregada, né, junto a você. E a gente teve um pouco dessa percepção hoje, ao fazer pela manhã com os colegas, na Ilha, a gente fez uma rápida visita a uma gotinha desse ecossistema hoje para ver como é que essa integração funciona. E quando a gente fez isso, foi tanta possibilidade que nos abriu, tanta perspectiva, que a gente ficou meio, essa palavra acho que é usada aqui também, a gente usa muito mesmo, embasbacado. A gente ficou meio embasbacado. Mas o que eu queria dizer é que a minha formação na minha cidade, eu fiz ensino técnico, técnico de análises clínicas, ensino médio técnico. E talvez se eu não tivesse feito essa formação técnica, eu não teria tido o percurso de vida profissional que eu tomei ao longo da minha vida ao ter contato naquele momento tão jovem, não faz muito tempo, mas eu ter contato naquele momento tão jovem com o mundo profissional, com o mundo organizacional. A gente sabe, estudos do IPEA têm revelado, os senhores devem saber, quem faz aprendizagem, o aprendiz, ele tem 70, ao fazer os seus estudos de impacto, né, correlacionando um aprendiz que fez o curso de aprendizagem e um jovem com as mesmas características que não teve acesso à aprendizagem, aquele que fez a aprendizagem tem 70% mais chances de percorrer a sua vida tendo avanço na escolarização, inclusive acesso ao ensino superior. Então, o que eu queria dizer, colocando esse exemplo, é como que a educação profissional é uma força impulsionadora de percursos e jornadas individuais que fazem toda a diferença quando em algum momento você opta por fazer essa qualificação profissional, por fazer esse ensino médio técnico. Então é por isso, e isso com a Duna, com a nossa visão e missão de transformar vidas. E tem tudo a ver com a sua pergunta, tá, Evandro? Olha, quando a gente fala de integração entre instituições, e vocês já estão dizendo dessa perspectiva, a maior facilidade, o que facilita é ter, obviamente, objetivos em comum. Objetivos em comum, propósito em comum, perspectivas em comum e trabalhar em conjunto com um horizonte único, reunindo expertises diferentes numa governança transparente, sadia e sólida o suficiente, de maneira que cada um reconheça a sua individualidade enquanto instituição, mas possa contribuir de maneira matricial para que aquele ecossistema tenha vida. Esse é o horizonte facilitador. O horizonte dificultador tem a ver com aquilo que a gente já sabe das nossas questões como nação, das nossas questões como uma sociedade do capitalismo periférico que nos assolam a todo tempo. A gente tem questões de infraestrutura a serem resolvidas, questões de mão de obra e de qualificação profissional que são dificílimas. A gente não consegue contratar um grupo de especialistas, a maior parte das vezes que a gente quer contratar, a gente não consegue formar equipes, não é porque os nossos profissionais não sejam bons, eles são ótimos, é porque não tem falta. Então, essas questões que a gente eu estou vendo essa palavra, mas é coisa que a gente vê o tempo inteiro, são questões que a gente tem que unir forças, porque às vezes o que falta em uma instituição pode ser agregado com aquilo que tem na outra. Então, Evanderson, a soma de competências, a soma de saberes, focalizado num horizonte único, numa perspectiva única, é que você faz com que um ecossistema que agrega instituições como o SENAC, universidades, governo, o setor privado, o setor público, fazendo com que o ecossistema seja impulsionado. A gente ficou muito
muito feliz com o que a gente viu hoje, sabe que isso é uma semente que vai ter um fruto gigantesco daqui, né? Um fruto típico das frutas amazonenses, que a gente sabe, são extremamente marcantes, inesquecíveis, e a gente sabe que elas fazem a diferença quando a gente trata, né, dessa árvore, fazendo uma metáfora aqui com a questão das nossas frutas. Eu acho que aqui a gente está plantando uma semente, sabendo dos desafios que temos, mas sabendo também que esse é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Se a gente quer se posicionar como nação forte, se a gente quer ter acesso a uma perspectiva de inclusão e uma perspectiva de inclusão socioprodutiva mais profícua, a gente precisa unir instituições, a gente precisa conversar, dialogar, a gente precisa construir modelos de governança que sejam tratados a partir dos seus pares e que a gente entregue para a sociedade, entregue para o setor produtivo, entregue para os nossos alunos, para os nossos contribuintes, para a sociedade aquilo que a gente tem de melhor em termos de inovação. Acho que é isso, Elaine. Vamos quebrar o protocolo um pouquinho para complementar o que ele trouxe, para enriquecer aqui um pouco a discussão. A gente já sabe no que a gente é muito bom, né? A gente, enquanto brasileiro, nós somos muito bons em produzir conhecimento. Está aqui o professor Jamal, que não me deixa mentir, um grande acadêmico. Eu vou falar aqui com propriedade, porque meu colega está aqui na plateia. O Brasil figura entre os 15 maiores países do globo na produção de artigos científicos. Ou seja, existem grandes talentos aqui no país. A gente compete com grandes potências mundiais. Então, na questão de produção de conhecimento, nós somos muito bons. Mas quando a gente olha o Global Innovation Index, que é o índice global de inovação, que o colega aqui já até trouxe os dados, desde quando esse índice começou a ser, né, esse estudo começou a ocorrer pela OMP, a Organização Mundial da Propriedade Industrial, o Brasil nunca figurou entre os 50 países do globo em inovação. Isso só foi ocorrer em 2023. Antes, o Chile liderava aqui na América Latina. Só que o Chile, ele fica entre o 38º e 39º país na produção de artigos. Então faz um pouco mais de sentido, né? Quando você olha a produção de conhecimento e o quanto você consegue transformar isso em inovação. O que no Brasil é muito discrepante. Ou seja, a gente figura entre os 15 maiores países do globo na produção e geração de conhecimento. Mas quando a gente olha para a indústria, quando a gente olha para a empresa, quando a gente olha para a inovação, a gente não consegue fazer essa transformação. E para fazer essa transformação, a gente precisa de pessoas capacitadas. Né? E esse curso de pós-graduação que o SENAC lançou em 2023, com o apoio da Softex, o que muito nos honra, com o apoio também da SUFRAMA, e que vai lançar aí no mercado 30 novos gestores de inovação e também na área de pesquisa e desenvolvimento, ajuda a robustecer esses recursos humanos que são necessários aqui para o desenvolvimento do território. Porque não adianta a gente ter grandes indústrias se a gente não tem, então, recursos humanos aqui no território para poder ser o motor dessa transformação e desse desenvolvimento socioeconômico, desse desenvolvimento técnico-científico, desse desenvolvimento tecnológico. Então, isso que você falou, da gente unir esforços, é muito importante, porque a inovação aberta ela só acontece a partir disso. Ninguém mais inova, aliás, não existe inovação se você trabalhar num ambiente sozinho. Acontece inovação quando a gente realmente se une, né? Então, somos bons em produzir conhecimentos. Vamos nos tornar bons também em desenvolver inovação? Essa é uma conta que a gente ainda precisa fazer um grande dever de casa, porque não é uma resposta muito fácil, né? Interação indústria, governo, empresa, essa tríplice hélice, né? E agora já se fala, né, na quíntupla hélice. Exato. Né? Eu sou um pouco resistente porque eu entendo que as três hélices têm que rodar muito bem para a gente começar a adicionar. Ao mesmo
tempo em que eu sou favorável, porque sou de um OCIP, a Softex é um OCIP, é o terceiro setor, então ela faz parte dessa hélice de uma forma muito ativa, tanto é que estamos coordenando o programa prioritário de fomento de empreendedorismo inovador, e muito já deixamos de legado desde 2019 para cá, e muito ainda vamos deixar com o apoio de todos os entes que aqui estão e tantos outros que aqui existem, né? Então, era só uma complementação àquilo que o nosso colega tinha. E sem contar que em 2022 nós éramos o 49º em inovação. Havíamos passado para o Canadá. Agora em 23 a gente caiu um pouquinho, foi para 50º, mas avançamos em termos no índice de inovação mundial. Vamos passar de novo o Canadá daqui a pouco. Certo, muito obrigado. Nessa perspectiva ainda James falou sobre integração, Anderson falou sobre complementariedade de conhecimentos, saberes, de atuação. Manuela passou rapidamente agora e falou também, né, sobre inovação aberta. Todas essas perspectivas, né, de integração, cooperação, levam ou facilitam, pavimentam o caminho para a realização de inovação aberta. A Softex tem algum estudo, alguma análise acerca de como a inovação aberta tem se feito presente no Brasil, como isso tem sido operado? Preocupado um pouco com esse cenário, que só começou a melhorar de 2023 para cá, no que diz respeito a como o Brasil se posiciona frente aos demais países, foi que em 2022 a Softex lançou um estudo intitulado Panorama da Inovação Aberta no Brasil. Então, se debruçou realmente a entender qual que era o panorama dessas empresas, como elas estavam operando, quem eram esses atores, como é que cada região do país participa dessa pesquisa, como é gestada essa inovação, como isso pode se quantificar quando a gente fala desse impacto socioeconômico, como isso também, de certa forma, contribui para que o país seja mais competitivo frente aos demais países. Então, convido todos vocês a lerem esse estudo. Tá? Esse estudo está para download na página da Softex Nacional. E olhando o panorama dos respondentes no Brasil, eu fui então olhada nesse estudo recentemente para poder falar um pouquinho aqui para vocês e fiquei preocupada. De todos os respondentes, apenas 3% deles representam o norte do país. Eu imagino que esse dado não reflita, tá, a inovação aberta que aqui existe. Eu imagino que o que existiu foi uma falta de participação mesmo da região norte, que não refletiu dentro desse quadro a potência que aqui é. Porque quando a gente olha para esses números, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste são os que mais participaram, responderam e por isso tem uma expressão maior. E o Norte e o Nordeste foram os que menos participaram. Então, agora em maio, a Softex retoma esse estudo para atualizá-lo. E como eu estou aqui no território, perto de vocês, vou fazer um esforço com a Sufrana, já vou deixar aqui esse pedido, para que a gente possa endereçar essa pesquisa para a indústria local aqui, de forma que apareça nesse estudo como que o Norte tem se posicionado em frente à inovação aberta, porque aqui há muito P&D, há muita inovação, então isso precisa ser refletido também nos estudos brasileiros, para mostrar o quanto o Norte é uma potência, é forte no que diz respeito a esse ponto. Então, eu convido todos vocês a lerem essa publicação. Vou passar para você, viu, Elisângela, depois. Por favor, compartilhe aí com os demais docentes, os alunos, tá? Para que a gente possa todo mundo participar nessa próxima pesquisa. Perfeito, muito obrigado. Acho que sempre é importante, né, a gente poder ter acesso a dados primários que mostram de fato o estado da arte, daquilo que a gente quer operar, né? Isso traz possibilidade para a gente repensar, refletir e redirecionar os nossos esforços, as nossas ações, para atingir um objetivo que seja efetivamente mais desejado por todos. E aí, ainda falando sobre alcançar objetivos, né, específicos, a gente sabe do papel da Sufrana, você falou muito bem até agora, mas
quando a gente trata de inovação relacionada à biotecnologia, né, esse é um aspecto extremamente importante e relevante para o cenário onde a gente se encontra, que é a capital da Amazônia, digamos assim, né? Como que a SUFRAMA ela vê e ela opera no sentido de potencializar a inovação a partir da biotecnologia? Como está posto isso hoje aqui? Bom, a SUFRAMA tem olhado com uma lupa essa questão da bioeconomia, da biotecnologia, né? Já há algum tempo, acho que já há 5 anos atrás, dentro das obrigações da Lei de Informática, do P&D, foram criados programas prioritários. Um dos programas prioritários é o de bioeconomia. Como eu falei há pouco, já recebeu quase 150 milhões de reais para investimento em pesquisa e desenvolvimento da nossa biodiversidade e trazer pesquisas de novos produtos para novos mercados aqui da bioeconomia. Agora nós estamos trabalhando numa alteração na lei de informática e vamos destinar 0,5% dos recursos da lei de informática, do P&D, exatamente para fomentar o CBA. O CBA ele vai ser está sendo e vai ser um ator muito importante nesse ecossistema de bioeconomia e que vai alavancar muito esse mercado aqui na região. E é como nós falamos, a marca Amazônia, os produtos que venham a ser produzidos com algum subproduto, né, daqui da região, ele vai ter um valor muito grande. Por exemplo, aqui a Samsung, aqui representada aqui pelo CIDIA, né, representada aqui pelo CIDIA, que é o desenvolvedor de projetos para a Samsung, né, nesse sentido, eles podem trabalhar com produtos aqui, por exemplo, a embalagem, né, dos produtos, com produtos regionais, né? Ou seja, ele vai ter um valor melhor usando aqui uma embalagem biodegradável, por exemplo, com produtos da floresta, com produtos com insumos locais, né? Então, são esses incentivos que a gente espera que saiam, né, dessas pesquisas com os recursos que nós estamos administrando, né, do P&D. E da parte do CBA, eles vão captar os projetos que vão gerar produtos e vão colocar no mercado, né? Então, a nossa perspectiva é que realmente esses recursos eles sejam utilizados de forma que venham a desenvolver cada vez mais a nossa região. Então, eu acho que o papel dos institutos, o papel dos pesquisadores locais, quando receber esses recursos, é trabalhar fortemente para que os resultados venham com mais rapidez possível. Perfeito. E quando a gente fala em desenvolver novos vetores, né, de ciência, tecnologia e inovação, e a gente passa, por exemplo, pelo vetor da biotecnologia, assim como a gente também trata da questão da inovação aberta, ou mesmo fala, né, da busca de uma integração maior entre os atores que operam nesse ecossistema, tem uma coisa que é fundamental, né, que é a capacitação e a competência em gestão de inovação, né? E a gente sabe, né, o SENAC, Departamento Regional do Amazonas, ele foi pioneiro na constituição de um curso, de uma pós-graduação, gestão da inovação, com foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Sabendo disso, entendendo, eu queria pegar um pouco da percepção de vocês e entender como vocês enxergam essa iniciativa, qual a opinião que vocês têm acerca da proposta colocada em formar capacitar cada vez mais gente em gestão de inovação pela perspectiva da pesquisa, desenvolvimento e inovação, e como que cada uma das suas instituições podem atuar de forma cooperada para impulsionar cada vez mais esse tipo de capacitação e iniciativa que o SENAC tem desenvolvido aqui.
A Manuela falou do questionário aí, que 3%. Eu acho que tem a ver um pouquinho do trabalho. Eu acho que o trabalho que a gente está tentando desenvolver lá, talvez ele ajude nesse sentido, porque a gente viu que estava faltando a governança. Então, assim, nesse hiato que ficou a ciência e tecnologia, a gente está tentando ocupar esse espaço, né, reativamos, eu não comentei para vocês, mas reativamos o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, importantíssimo para a gente poder trabalhar essas questões, né, da governança. E aí, isso que é legal, essa iniciativa de vocês, né, que ela vem de encontro a esse movimento que a gente está trazendo de volta, lá lembra, 2019, atualizando a legislação, tentando integrar o ecossistema de uma forma, né, que a gente consiga caminhar juntos, o conhecimento daqui do Estado, tem muita gente boa, muito trabalho bom, só que a gente não está conseguindo fazer com que ele caminhe numa direção que a gente tire proveito dela, né, de uma forma positiva. E aí é legal isso, né, vocês, ao criar essa iniciativa que a gente está aqui hoje, né, do Open Innovation, esse curso que vocês estão falando, todos eles vão culminar nesse trabalho. Parece que foi algo combinado, né? A gente, apesar de estar separado, são ações que vão se juntando. E óbvio que isso aqui não é algo único, né? Eu acho que aconteceu isso já no passado. A diferença hoje é a gente fazer essa governança. Alguém está lá naquele meio lá e dizer, pessoal, vamos junto aqui. Então, assim, eu sei que essa é uma parte nossa do governo, né, da gente fazer isso, e eu tenho tentado fazer isso. Eu não estou conseguindo dormir direito, mas faz parte da tarefa, né? Quando eu fui chamado, eu sabia que ela não era fácil, né? Então, assim, até por exemplo, quando eu fui convidado para vir para o governo, eu vim da iniciativa privada. 99,9% das pessoas que me conhecem falavam assim, não, cara, não vai não. E eu também, né? Então era 100%, então eu não peraí. Mas eu pensei melhor, falei, eu acho que é a oportunidade que eu tenho, né? De fazer a diferença. E você faz uma diferença gigantesca quando você se propõe a isso, né? De você estar fazendo a conexão. E aí começam a aparecer as oportunidades, essas ações que vocês... Isso aqui para mim, estou maravilhado. Graças a Deus eu não aceitei, eu recusei lá o convite de ficar lá na atividade que a gente estava lá para poder vir aqui. Não, eu não estava na praia não, já voltei da praia. Já voltei da praia. Então assim, quando a gente senta, né, e começa a ouvir que tem pessoas trabalhando em algo que a gente pode unir, fantástico. Então vocês estão eu estou maravilhado mesmo com esse ponto aonde a gente chegou, né? Então sinceramente parece que foi combinado, né? Olha, não, Diego, a gente combinou, a gente viu lá o que tu estava fazendo aqui, tem mais uma coisa que vamos botar no teu cesto, na tua prateleira de opções, né? Então é assim, muito legal, de parabéns pela iniciativa, e a gente está aí para fazer com que isso caminhe e todo mundo ganhe no final, né? E eu posso complementar rapidamente? E aí eu vou dizer, Nailson e professora Elisângela, que me corrija se eu estiver errada, mas como coordenadora dessa pós-graduação, porque ela nasce a partir do programa prioritário, a gente tem cumprido o nosso papel em destinar recursos para projetos de alto impacto. E essa é uma pós-graduação de alto impacto. Por quê? Olha só, é a primeira pós-graduação no Brasil em gestão tecnológica e gestão de PDI. A primeira. Imagino que, para lançar essa pós-graduação, foi feita uma escuta sensível com as necessidades locais, né? E aí foi levantado, quais são as necessidades locais? Gestores de inovação. E isso também é um papel importante das instituições que fazem essa capacitação técnica e tecnológica. É ouvir a sociedade, é ouvir a indústria, ouvir as empresas. E nessa escuta sensível, encontrou-se então essa necessidade.
Então, o SENAC encaminha essa proposta de pós-graduação para a Softex. A Softex acolhe, aporta quase R$500 mil nessa pós-graduação.